All right, well, welcome back to Calvary, Bom, bem-vindo de volta a Calvary and welcome back to our study in John. e bem-vindo de volta ao nosso estudo em João. Okay, we're here in John chapter 9, A gente está em João capítulo 9 and we're looking at verses 13 through 25. e hoje a gente vai ficar nos versículos 13 até o versículo 25. Okay, today is the continuation of what we looked at last week, Hoje é a continuação do que a gente estava vendo semana passada. and we were looking at the story of the man who was healed who had been born blind. E a gente está vendo aqui a história daquele cara que foi curado por Jesus e que tinha nascido cego. Jesus went through, he made clay out of his spit, Jesus fez uma espécie de barro ali, argila, com a saliva dele and he put it on his eyes e misturando ali a saliva com a terra, ele passou nos olhos desse and cara told the man to wash. e falou para esse cara ir se lavar. And when he did, his eyes were opened. E quando esse cara foi lá e se lavou, os olhos dele foram abertos. And now everybody's seen it. E agora todo mundo viu isso. Okay, so we're in the middle of this story. It's a really, really cool story. Então a gente está no meio de uma história bem legal. Okay, what we're going to look at today, more specifically, is the Pharisees, who are the spiritual elite of that time. O foco do nosso estudo hoje são os fariseus, que era a elite religiosa e espiritual daquela época. Okay, these guys are the strictest Jews that existed in this day, Esses eram os caras mais rigorosos no judaísmo que existia naquela época. and we'll talk about some of their strictness that they had. E a gente vai falar um pouco desse rigor que eles tinham. Okay, and so they're going to come into the situation, and they're going to begin to question this man who was healed. E nessa situação eles vão começar a interrogar esse cara que foi curado. Okay, so we're going to take a look at this in 3 different parts. Então a gente vai ver isso em 3 partes diferentes. Okay, first part is going to be the Pharisees questioning the man, A primeira parte do texto vai ser os fariseus questionando o homem, which is verses 13 through 17. que vai ser do versículo 13 até o 17. Second part is the Pharisees questioning his parents, A segunda parte são os fariseus interrogando os pais do homem que foi curado, verses 18 through 23. o 18 até o 23. And then the final part is them questioning the man again, E a última parte são os fariseus interrogando novamente o homem que foi curado, verse 24 and 25. versículos 24 e Okay, 25. so let's start off, look at the first section. The Pharisees will question him the first time. Então, começando aqui na primeira parte, os fariseus vão questionar o homem pela primeira vez. Look at verse 13 and 14. Olha o versículo 13 e 14. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Okay, so what just happened was the man was told by Jesus, go to the pool of Siloam and wash. O que aconteceu foi que esse homem que era cego, quando Jesus misturou ali e colocou essa terra nos olhos dele, falou para ele, vai para a fonte de Siloé e se lave. Okay, and so he does, and his eyes are opened. E ele foi, se lavou e os seus olhos foram abertos. The guy can see for the first time in his life. A primeira vez na vida esse cara consegue enxergar. Now, we speculated, it's just speculation, A gente está especulando aqui, é só especulação, because the passage doesn't tell us this, porque a passagem não deixa claro, explícito isso, that probably the man was jumping up and down and screaming in celebration. que provavelmente esse cara tava, tipo, pulando e exultante de alegria. Because everybody sees him and they say, hey, isn't that the man who was there begging on the street? Porque as pessoas olham e falam, ué, mas esse aí não era aquele cara que tava pedindo dinheiro ali na rua? And then people are like, no, it just looks like him. That's not really the guy. E algumas pessoas falavam, não, só meio parecido com ele, mas não é ele. And they're like, no, I think that's him. E outros falavam, não, acho que é ele. And then he says, no, it's me. I'm the guy. E ele mesmo dizia, não, sou eu sim, eu era o cara cego que tava ali pedindo dinheiro. So then you have this whole process. Well, what happened? How can you see? E aí começaram essas perguntas. O que aconteceu? Como é que você consegue enxergar agora? Okay. Now, this group of people who are questioning him take him to the Pharisees. E aí esse grupo de pessoas leva o cara para os fariseus. The Pharisees are very important. E os fariseus são muito importantes. They were very powerful people back in this day. São pessoas muito poderosas nesse tempo. And so being so religious, E sendo tão religiosos, they're there to kind of judge what's going on. Is this really from God or not? e sendo religiosos nessa época, eles estão ali para julgar se isso foi realmente um ato de Deus ou não. Okay, now, one of the things it tells us here, Uma das coisas que nos diz aqui, it says that when Jesus did this, this was the Sabbath. diz que o dia que Jesus curou o homem era um sábado. The Sabbath is the holy day for the Jews. E o sábado é o dia sagrado. And you're not santo dos supposed to judeus. do any work on this day. E você não tem que fazer trabalho nenhum nesse dia. Okay, and so the Bible gives us gives them a few regulations on what they should follow on the Sabbath. E a Bíblia deixa algumas diretrizes e ordens de como eles deveriam agir no sábado. But then people, like the Pharisees,
E algumas pessoas, como os fariseus, being so religious, sendo tão religiosos, they created more laws to protect themselves from breaking the Sabbath. eles começam a criar mais leis para impedi-los de, porventura, quebrar o sábado. And so there's all these traditions of men that have been created for the Sabbath. Então começam a surgir muitas tradições humanas ao redor do sábado. Okay? Jesus broke 2 of these. Jesus quebrou 2 dessas Okay? tradições. One of the rules says you are not allowed to knead anything. Uma delas era que você não deveria manusear nada ou amassar nada. Okay? Because what you're doing when you're making bread, you have to knead the dough, right? Porque, por exemplo, quando você está fazendo um pão, você tem que amassar ou sovar essa massa. Okay? They said, no, you can't do that. E aí eles falavam, não, você não pode fazer nem isso. And that means you can't make clay because you would be mixing the clay with the water or spit, for Jesus' case. E, consequentemente, você não pode fazer nada com argila porque você está ali também mexendo na terra, que Okay. foi o que Jesus fez. And so Jesus broke their rule. Então Jesus quebrou essa regra deles. Okay? Another rule is you cannot heal on the Sabbath. E uma outra regra é que você não poderia curar no sábado. Jesus did both of these things to this man. Jesus fez ambas as coisas para esse cara. Okay? So these guys are going to begin to question this man about what happened. Então os fariseus vão começar a questionar esse cara sobre isso que aconteceu. Okay, look at verse 15 and 16. Então versículos 15 e 16. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Okay, so they asked the man, hey, how did you get your sight? Então eles perguntam: como é que você está enxergando agora? And the guy explains it about as simple as anyone could ever explain it. E o cara explica da maneira mais simples possível. He put clay on my eyes. Ele colocou uma mistura de barro nos meus olhos. I washed, Eu lavei and I see. e agora eu vejo. Okay, it can't be any more simple than that, right? Não dá pra ser mais simples que isso. Okay, and so then these guys, they hear this and they're thinking 2 things. E esses caras, ouvindo esse relato dele, estão pensando em 2 coisas. Okay, part of them are thinking, this is breaking the Sabbath. A primeira é, ele tá quebrando o sábado. That's not from the Lord. E isso não é de Deus. Okay, and then the other group saying, wow, that's a crazy miracle. E outra parte tá pensando assim: nossa, esse milagre é meio doido, né? Okay, but if this guy's not from God, he could never do this amazing miracle. Mas se esse cara não vem mesmo de Deus, ele não poderia fazer esse milagre tão incrível. And so it tells us there's a division amongst the Pharisees. E o texto diz aqui que teve divisão entre os fariseus. Okay, now I want to remind you of something that's very important. Eu quero lembrar vocês de uma coisa muito importante. Jesus actually did not break the Sabbath. Jesus, na verdade, não quebrou, ou eu tô querendo lembrar de outra palavra. Ele não quebrou o sábado. Okay? He did not break anything that the scripture tells us. Ele não quebrou nada do que a escritura nos diz. He simply didn't follow the traditions of men. Ele simplesmente não seguiu as tradições dos homens. And that's really important, right? E isso é muito importante. Jesus follows the word of God. Jesus está seguindo a palavra de Deus. When there are things written in the Bible, Jesus never breaks those. Quando tem coisas que foram escritas na Bíblia, Jesus nunca quebrou nenhuma dessas coisas. But what we do as human beings is we create new rules. Mas a gente, como ser humano, cria novas regras. Human beings, we love religion. A gente ama a religião. And so we start to create, oh, if you do this, then you're closer to God. Então a gente começa a criar umas coisas tipo, se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, aí você começa a ficar mais perto de Deus. And that's never what God intended. E essas coisas não são o que Deus queria. Because if God intended it, he would have written it himself. Porque se Deus quisesse, ele teria escrito essas coisas ele mesmo. So this is very important that we make this note, right? Então é bem importante que a gente faça essa anotação aqui, tá? Jesus didn't like the traditions of men, Jesus não gostava das tradições humanas, but he loved the word of God. mas ele amava a palavra de Deus. Okay? We have traditions of men, like we talked about last week. A gente tem tradições humanas, a gente falou disso semana passada. Okay? Certain churches, they create all sorts of rules for you. Algumas igrejas têm vários tipos de regra para vocês. For example, last week we talked about how certain churches you have to wear a suit and tie to go to church. Por exemplo, a gente falou semana passada de algumas igrejas onde você tem que usar um terno e gravata para ir no Okay? culto. And then when people don't wear that, like for example, they wear shorts and sandals to church, E se o cara, por exemplo, não usa essas roupas e vai tipo de camiseta e bermuda ou chinelo para a igreja, these people look down upon us and say, "Oh, those guys, they're liberals. They're carnal Christians." as pessoas lá podem tipo desprezar você e falar assim, meu, você é uma pessoa muito liberal, é um carnal, um cristão Okay? carnal. I had a guy in our church when we were up in João Pessoa.
Quando a gente estava em João Pessoa, tinha um cara na nossa igreja. And he came from a very traditional church. E ele veio de uma igreja muito tradicional. And so he would bring his friends to visit our church. E aí ele trazia uns amigos para visitar a nossa igreja. And there was one of his friends that just did not like our church. E teve um amigo dele que, tipo, não gostou mesmo da nossa You igreja. know, and the first time he comes to church, he came in, he said, "Oh, this is my friend fulano." E aí a primeira vez que ele chegou, ele falou, esse aqui é meu amigo, fulano. And I said, "Hey bro, how you doing?" E eu falei, e aí, cara, como é que vai? And he was like, "Peace of the Lord." E aí ele falou assim, paz do Senhor. And I was like, "What?" E eu falei, o quê? And he said, "Peace of the Lord." Ele falou, paz do Senhor. And I was like, I didn't even know how to respond to that. I was like, "Yeah, you too." I was like, E eu nem sabia direito o que responder pra ele. Eu falei, pra você também. yeah, I didn't know how to respond. But the guy, he was very religious, right? Eu nem soube responder, mas tipo, o cara era muito religioso. And this guy, he wants to come to church in a suit and tie in Nordeste in the summertime. E aí, tipo, no verão, no Nordeste, esse cara queria vir, tipo, de terno e gravata pra igreja. Man, it's like 38 degrees. Cara, tá tipo 38 graus. I would be there sitting, preaching to people, Eu ia estar lá, tipo, sentado no chão pra and we would as finish the pessoas. service. I'd be wet from here down. E aí, tipo, no final do sermão, eu ia estar, tipo, suado daqui pra baixo. Okay, I just totally wet. I'd have to change my shirt and everything. It was disgusting. Tipo, completamente encharcado. Tinha que trocar de roupa e tudo. But these guys, they have their traditions. No, you have to wear a suit and tie. Mas esses caras tinham a tradição, eles precisavam ir pra igreja só usando terno e gravata. What does a suit and tie do to bring you closer to God? O que terno e gravata faz pra te aproximar de Deus? Do you know Jesus didn't wear a suit and tie? Sabe que Jesus não usou terno e gravata. Peter didn't wear a suit and tie. Pedro também não usou terno e gravata. Paul didn't wear a suit and tie. Paulo também não usou terno e gravata. Why do we have to wear a suit and tie? Por que a gente tem que usar terno e gravata? Okay, that's a tradition of man. É uma tradição dos homens. Okay, now, what we try to do here at Calvary, we say, hey, just come as you are and come learn about Jesus. Aqui na Calvary, a nossa tradição é venha do jeito que você está para aprender sobre Jesus. We try not to create rules and traditions that would block people from coming to Jesus. A gente tenta não criar regras e tradições que vão impedir as pessoas de chegar a Jesus. So we try to look at, hey, read the Bible, this will help you. Então, leia a Bíblia, é isso que vai ajudar você. Pray to God, that will help you. Ore para Deus, isso vai ajudar você. Worship God, that'll help you. Adore a Deus, isso vai ajudar você. But what you wear, that doesn't do much of anything for you. Mas o que você está vestindo não vai te ajudar muito. Okay, so you have to remember, Jesus is looking at these traditions of these men that were created by men. Então a gente tem que lembrar que Jesus está se referindo aqui a tradições que foram criadas pelos homens. And he's saying, no, this is blocking people from coming to know the Lord. E ele está entendendo que essas coisas criadas pelos homens estão impedindo pessoas de se aproximarem de Deus. Now these guys, they look at him and they say, no, this guy cannot be from God. He broke our traditions. Mas eles olham para Jesus e falam assim, não, esse cara não pode ser de Deus, porque ele quebrou uma das nossas tradições. Okay? He is God. Mas ele é Deus. And they're missing it E eles estão perdendo isso because of their traditions. por causa das tradições. Okay, now that guy who came to our church who was real hesitant, Então esse cara que chegou ali na nossa igreja estava todo receoso. he began to attack our church, not to me, but to my friend, to his friend who came to our church. E num determinado momento ele começou tipo a atacar e acusar o amigo que tinha trazido ele para a igreja. Because he said that we were an emerging church, so we didn't believe in the Word of God, and that we were too liberal to actually be Christians. E tá falando que a gente era uma igreja emergente, que a gente não respeitava a palavra de Deus e que a gente era liberal demais para ser cristão. And it was like, are you kidding me? Did you hear what we taught? We opened up the Bible, we read the Bible, and we taught the Bible. E eu falei, está de brincadeira comigo? A gente abriu a Bíblia, leu a Bíblia e ensinou a Bíblia. Okay? And then the guy was so upset about this, I don't like your church, it's too liberal. E aí ele tava tipo super revoltado, falou, não gostei, vocês são muito liberais. Our church isn't even liberal. A nossa igreja nem é liberal. Okay? And so he was really upset because it broke his pattern of religiosity. Mas ele estava muito bravo porque isso quebrou o padrão de religiosidade que ele tinha. So this guy was apparently a Pharisee in training. Então provavelmente esse cara era tipo um fariseu em treinamento. Okay? Don't be a Pharisee. Não seja um fariseu. Don't be a Sadducee. Não seja um saduceu. Just be a follower of Jesus, Só right? seja um seguidor de Jesus, tá Okay? bom? Jesus is all about the Word of God. E Jesus é só sobre a palavra de Deus. And that's what we want to be focused on too, right? E é nisso que a gente também quer estar focado, né? Okay, now, there is this minority group that says, how can a sinner do signs like this? Então tem esse grupo que fala, como que um pecador pode fazer um milagre assim? Okay, this is really important E isso é muito importante. because they're seeing the work that God is doing,
Porque eles estão vendo a obra que Deus está fazendo and they cannot deny it. e eles não podem negar. Okay, that's important, right? E isso é importante. So we have to open our eyes and see, what is God doing right now? Então a gente tem que abrir nossos olhos para prestar atenção e dizer o que These Deus está guys, fazendo agora. even though they're Pharisees, some of them at least have open eyes to see what God is trying to do. E mesmo nesse grupo de fariseus, tinham pessoas que estavam olhando atentas ao que, tentando entender o que Deus estava fazendo. Okay, now, there are a few things that we can use as a measuring stick to guide us to see if something is from God or not. Tem algumas coisas que a gente pode usar meio como parâmetro para saber se aquilo é de Deus ou não. These are not traditions of men, this is the word of God. E não estou falando de tradições humanas, eu estou falando da palavra de Deus. Okay, I'll give you 3 examples here, Eu vou te dar 3 exemplos, although there are more. apesar de terem mais. Okay, 1 John chapter 2 verse 23. O primeiro está em 1 João, capítulo 2, versículo 23. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Okay, so here's the thing, if somebody says, I believe in God, but they deny Jesus, Então, se alguém fala assim, eu acredito em Deus, mas nega Jesus, okay, they don't know who God is. eles não sabem quem Deus é. Okay, so we know right away that's not a person from God. Então, imediatamente você pode saber que essa pessoa não está falando por Deus. Okay, another verse, 1 John 4 verse 2 and 3. O outro versículo também é em 1 João, mas agora é capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Okay, so if someone denies that Jesus actually came in the flesh here on earth, they're not from God. Então, se alguém nega o fato de que Jesus realmente é Deus e encarnou aqui como um ser humano, essa pessoa não é da parte de Deus. Okay, and then 2 verses later, verse 6. E depois, 2 versículos para frente, no versículo 6, 1 João 4, diz assim, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Okay, so here he's talking about, him as an apostle sharing things from the word of God. Então aqui João está falando dele como um apóstolo, compartilhando palavras que vêm da parte de Deus. And he says those who listen to us as the apostles, those come from God. E ele está dizendo, aqueles que recebem a nossa palavra, eles também são da parte de Deus. Those who don't are not from God. Aqueles que não recebem não são de Deus. Okay, those are the people who wrote the New Testament for us. E essas são as pessoas que escreveram o Novo Testamento para nós. So the people who begin to deny the New Testament, those are the people that are not from God. Então as pessoas que começam a negar o Novo Testamento, essas pessoas não vêm da parte de Deus. Okay, so there are certain things in the Bible that are standards for judgment. Então tem algumas coisas nas escrituras que a gente tem como um parâmetro para julgar. Okay, but this has nothing to do with what Jesus is doing healing on the Sabbath. Mas nesse caso nenhuma delas se aplica a isso que Jesus está fazendo de curar num sábado. Okay, back in John 9 verse 17. Então voltando lá em João 9, agora versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu, ele é um profeta. Okay, so they asked the man, okay, what do you think? E aí eles perguntam para ele, tá, mas e o que você acha? And he says, he's a prophet. Ele fala, bom, eu acho que ele é um profeta. Okay, that's true, he is a prophet. E isso é verdade, ele é um profeta. Okay, what we say is that Jesus is a prophet, priest, and king. O que a gente vê é que Jesus é um profeta, um sacerdote e um rei. Now, we don't have time to explain all those, but we will look at 2 verses. A gente não tem tempo para explicar detalhadamente os 3, mas a gente vai olhar em 2 versículos aqui. Okay, Luke 24:19. Lucas 24:19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Okay, so he says, he's a prophet. Então aqui eles dizem, ele é um profeta. Okay, and then again in Acts chapter 3, E novamente, em Atos 3, verse 22 and 23. versículos 22 e 23. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Okay, so this is the story of the prophet that was prophesied about in the Old Testament. Então também a gente vê Jesus como cumprimento de uma profecia de que viria um profeta, que Moisés falou no Antigo Testamento. This is Jesus. E esse profeta que ele está falando é Jesus. Okay, so Jesus was a prophet. This man is right. Então, Jesus foi um profeta. Jesus é um profeta. Esse cara está certo. But what we're going to see next week is that the man doesn't understand completely who Jesus was. Mas o que a gente vai ver na semana que vem é que, na verdade, o cara ainda não entende completamente quem Jesus é. Okay, and we'll see that again in more detail next week. A gente vai ver isso mais detalhadamente semana que vem. Okay, so then we move into the second part.
Então agora a gente tá indo para a segunda parte. In the second part, now the Pharisees are going to question the man's parents. E agora na segunda parte os fariseus vão questionar os pais do homem que era cego. Take a look at verse 18 and 19. Olha aqui João 9, versículo 18 e 19. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. E então perguntaram: é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Okay, so they bring in the parents. Então eles trazem os pais do cara. Why? Por quê? Because they don't believe that the man was actually born blind. Porque eles não acreditavam que esse cara realmente tinha nascido cego. Okay, this is a miracle that was done in public. Esse foi um milagre feito publicamente. Okay? Bunch of people know this man because he sits on the same place every day and asks for money. Então tem um tanto de gente que conhece esse cara porque ele estava todos os dias mendigando ali na rua. When he was healed, they said, "Hey, isn't that the man who's begging for money?" Depois dele ser curado, essas pessoas olham e falam: mas não é esse o cara que estava ali pedindo esmola? They know him. Eles conhecem ele. Just like we know people here in the streets. Do mesmo jeito que a gente conhece pessoas que ficam aqui nas nossas ruas. When I go downtown, I stop at a certain light, I see the same person almost every single time. Quando eu vou pro centro, tem um sinaleiro que eu paro que eu vejo o mesmo cara praticamente todas as vezes. If that person were to come here and say, "Hey, isn't that the guy from the street corner?" Se esse cara aparecesse aqui um dia, eu ia falar: ei, não é esse cara o cara que fica ali no sinaleiro? He was there for years asking for money because he was blind. Esse cara, enquanto estava cego, estava ali por anos pedindo dinheiro. And these guys, these Pharisees, are so hard-hearted that they're like, "No, this guy, we don't believe that he was actually blind." E esses fariseus têm o coração tão endurecido que eles falam: não, eu não acredito que ele era cego de verdade. They're so opposed to Jesus that they have to bring in the parents to prove that this man was really blind. Eles estão tão aversos a Jesus que eles têm que trazer os pais do cara só para provar que esse cara era cego. Okay? And so they say, "Is this your son who you say was born blind?" E aí quando os pais chegam, eles perguntam: esse aqui que é o filho de vocês que nasceu cego? And how does he see now? E como que ele consegue enxergar agora? And so now his parents are being put on trial. They've done nothing. E os pais dele, que não fizeram nada de errado, também estão sendo interrogados ali. Okay? And so look at the response, verse 20 and 21. E olha a resposta deles, versículo 20 e 21. Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Okay, so they say, yes, hey, this is our son. E eles confirmam: ó, ele é mesmo nosso filho, He was born blind. ele nasceu cego. Okay, so everything checks out, right? Então tudo confere. Okay, but they say, we don't know how he can see now, Mas eles dizem: nós não sabemos como ele consegue enxergar or agora, who healed him. ou quem curou ele. And so they say, ask him. He's an adult. E falaram assim: ó, ele é adulto, pergunta pra ele. Okay, now what are they doing? They're shifting the responsibility back to their son. E eles estão transferindo a responsabilidade de volta pro filho. Okay, they don't want to deal with this. Why? Eles não querem lidar com isso. Por It quê? says right here that the Pharisees had. Actually, am I getting ahead of myself? I am. Okay, so read verse 22 and 23. Sorry. Então, versículo 22 e 23 tem a explicação do porquê que eles fizeram isso. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que eles disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Okay, so the Pharisees had already decided anyone who confesses Jesus as the Christ, Então os fariseus tinham decidido que qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Cristo they will be expelled from the synagogue. seria expulso da sinagoga. Okay, this is a very serious thing back in this time. Isso é uma coisa muito séria nesse tempo. Okay, now we have a problem here in our church, in our society today. A gente tem um problema na nossa sociedade atual. We actually have too many churches. A gente tem, tipo, muitas igrejas. Okay, now having a lot of churches is a good thing, Ter bastante igreja é uma coisa boa, but it also has a bad side effect. mas também tem um efeito meio negativo. Okay, what happens? Someone is in our church and they cause a problem, Então, por exemplo, uma pessoa está aqui na nossa igreja e cria um problema. and then we confront the person, E a gente confronta essa pessoa. and the person doesn't like that, E a pessoa não gosta disso. so they get mad at us and they leave, E aí fica bravo com a gente e vai embora. and they go to another church, E vai para outra igreja. and the other church has no idea who they are E a outra igreja não faz ideia de quem eles são or what they've done, ou do que eles fizeram and they just welcome them right in. e recebem eles numa boa. Okay, now we're not going to go after the other churches and tell them everything that everyone did.
A gente não vai ir até as outras igrejas e ficar falando o que tal e tal pessoa fez. We actually have more important things to do than do that, A just gente so you tem know. mais o que fazer do que ficar indo lá e passando o relatório das pessoas. And so what happens? E o que acontece? The person can leave church, he can hop from church to church to church, A pessoa pode ficar saindo de igreja em igreja em igreja and never repent for anything they've done wrong. e nunca se arrepender do que ela fez de errado. And so you have people who have been to 5, 6, 7 churches in the last 5 years. E você tem pessoas que tipo tiveram em 5, 6 igrejas nos últimos 5 anos. And every time there's a problem, they leave, it's the church's fault, and they go somewhere else. E toda vez que tem algum problema é culpa da igreja e ela sai. Okay, we've had that so many times here, unfortunately. A gente teve isso muitas vezes aqui, infelizmente. And the person is always mad at us. E a pessoa sempre tá brava com a gente. It's always our fault. É sempre culpa nossa. And then they leave and they sometimes talk bad, or sometimes they just go away and we never see them again. E às vezes eles saem e ficam falando mal da gente, ou às vezes eles só saem e a gente nunca mais ouve falar deles. Sometimes we hear, oh, they left that church, now they're going to this church. And then they left that church, now they're going to this church. Às vezes a gente fica sabendo, eles saíram dessa igreja e foram pra tal igreja. Daí eles saíram dessa igreja e foram pra outra igreja. And there's absolutely zero accountability for anybody. E isso é tipo zero prestação de contas e responsabilidade. pras It's pessoas. totally unhealthy. Isso não é nem um pouco saudável. Okay? The idea is that you find a church that you like. A ideia é que você encontre uma igreja que você goste. Okay? Sometimes it takes a little while to find a church you like. Às vezes demora um tempo pra você encontrar uma igreja que você But then when goste. you find that church, you stick with the church. Mas quando você encontrar e decidir, você permanece nessa igreja. And when something happens, E quando alguma coisa acontece, if someone offends you, se alguém ofende você, or you do something wrong and they confront you, ou você fez alguma coisa errada e eles vêm e confrontam você, you don't run away. você não foge. You accept the responsibility, Você aceita a responsabilidade, you repent, se arrepende and you continue in fellowship with the same people. e continua em comunhão com essas pessoas. That's what's missing in our society, in the church today. Isso falta muito nas nossas igrejas hoje em dia. Okay, so this is a really serious problem. Esse é um problema muito sério. Back in the first century, Voltando lá no primeiro século, in Jerusalem, em Jerusalém, okay, this didn't happen. isso não acontecia. Okay, now they had a 3-step process to kick someone out of the church. Eles tinham um Out of the processo synagogue, de sorry. 3 etapas para expulsar alguém da sinagoga. Okay, something happens. The first time, they're sort of suspended for 30 days. Então, se acontece alguma coisa a primeira vez, você é suspenso por 30? Yeah. Por 30 dias. Okay? Then afterwards, they talk to them again. If the person shows no repentance, they're suspended for another 30 days. E aí, se depois desses 30 dias eles forem lá falar com a pessoa e a pessoa ainda não se arrependeu, é suspensa por mais 30 dias. Okay? Then after that, if there's still no repentance, no change of attitude, E se ainda depois disso não teve mudança de comportamento nem nada, then they're kicked out indefinitely. eles são expulsos, tipo, definitivamente. Okay? And with that, it says that they were to be treated like a leper. E aí dizia que era para ser tratado como um leproso. Okay? Leprosy was the most dangerous disease of that time. Lepra era tipo a doença mais perigosa daquela época. And when they had to leave society and go live outside in the middle of nowhere. E quando alguém tinha lepra, tinha que viver fora do povo e morar no meio do nada. And nobody had contact with them E ninguém podia ter contato com essas pessoas. because they were very contagious. Porque era muito contagioso. So if you're kicked out of the synagogue Então, se você era expulso da sinagoga and you're treated like a leper, e era tratado como um leproso, man, everybody's going to know about it. todo mundo vai saber. And so when you go into the market to buy some food, Então você vai tipo no mercado comprar comida. people are going to know, oh, that's the guy who got kicked out of the synagogue. No, we don't serve you here. E as pessoas vão falar: "Não, você é aquele cara que foi expulso da sinagoga, a gente não serve você aqui". Because everybody was Jewish. Porque todo mundo era judeu. There might have been like maybe 1% of the population wasn't Jewish. Talvez tipo 1% da população não fosse judeu. So if you're cut off from your Jewish roots, you're in big trouble back then. Então, se você for cortado das suas raízes judaicas naquela época, você está encrencado. And so these guys, they're facing serious fear right now. Então, esses caras estão realmente com medo aqui. And that's why they come in with this thing, oh, no, he's an adult, ask him. E é por isso que esse casal responde: não, ele é adulto e vai falar por ele mesmo. And that's true. He's an adult. He can testify for what happened to himself. E isso é verdade. Se ele é adulto, ele pode responder pelo que aconteceu. Now, you can imagine asking a little kid, right? Você pode imaginar que perguntasse para uma criança, por exemplo. Sometimes my son comes in the house and he's all upset that something happened. Às vezes o meu filho chega em casa chateado com alguma coisa que aconteceu. He's 5 years old. Ele tem 5 anos. And he's like, oh, this happened. He can't even explain. You don't even understand what he's trying to say. Ele fala: aconteceu isso, e você não consegue nem entender direito às vezes o que ele tá falando. Because he's just rambling, talking in circles, right? Porque ele tá ali tipo falando um monte de coisa redundante.
Okay, that's not the situation here. Essa não é a situação aqui. We're talking about a grown man A gente está falando de um cara adulto who was healed que foi curado and can testify perfectly about what e happened. pode testemunhar perfeitamente sobre o que aconteceu. So, of course, the parents, they want to avoid any situation. Então é claro que os pais estão querendo evitar qualquer tipo de problema aqui. Okay, now, this thing about kicking people out of the synagogue, this is serious. We see this later on in chapter 12. Esse negócio de expulsar as pessoas da sinagoga é sério mesmo. A gente vê isso depois no texto. Okay, in chapter 12, verse 42, we have another example of this. No capítulo 12 de João, versículo 42, a gente tem um outro exemplo disso. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Okay, so this is something that's affecting the leaders of Jerusalem. Então essa é uma coisa que está afetando os líderes de Jerusalém. Because these guys are afraid that the Pharisees are going to kick them out of the synagogue and they're going to be cut off from society. Porque eles estão com medo de que os fariseus expulsem eles da sinagoga e eles sejam excluídos da sociedade. Okay, now, for us today, we're called to not have fear of men. Então, pra gente, hoje, a gente é chamado a não temer os homens. And this is a really important thing for us to understand. E essa é uma coisa muito importante pra gente entender. If we follow Jesus, we have to be confident that we're following the right man. Se a gente está seguindo Jesus, a gente tem que ter confiança de que a gente está seguindo o homem certo. And so if someone says to you, hey, you believe in Jesus? Se alguém chega pra você e pergunta, tá, mas você acredita em Jesus? And we're like, oh, no, you know, I don't know. That's not the right answer, right? E se você responder tipo, eu não sei, essa é a resposta errada. Okay, we have to be bold. A gente tem que ser corajoso. So there's a slightly higher standard for us as Christians than there was for these people in the first century who were Jews. Então, para nós como cristãos, tem, digamos, um parâmetro um pouco mais elevado do que para esses caras como judeus no primeiro século. Okay, talking about the fear of man. Falando sobre o temor dos homens. Okay, I got 2 verses for you. Tenho 2 versículos para você. Look at Proverbs 29:25. Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. This right here explains everything, right? Isso aqui explica tudo. Trust in the Lord. Confiar no Senhor. He will take care of the rest. Ele vai cuidar do resto. Okay? And also another verse about Jesus, Mark 8:38. E um outro em Marcos 8, 38, que inclusive é sobre Jesus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Okay, so this is really serious for us as Christians, right? Então isso é bem sério para nós como cristãos. We have to have a boldness when it comes to Jesus. A gente tem que ter uma ousadia quando a gente está falando de Jesus. Okay? Humility when it comes to us, Humildade quando estamos falando sobre nós, but a boldness when it comes to Jesus. mais ousadia quando fala sobre Jesus. And God says that He will take care of us when we trust in Him. E ele fala que vai cuidar de nós se nós confiarmos nele, And so se nós cremos nele. that's our role. Our role is to trust in Him and be bold for Him. Então esse é o nosso papel. A nossa parte é crer nele, confiar nele e ele vai cuidar. Okay? We have to be very open about our faith with Jesus. A gente tem que ser bem franco e aberto sobre a nossa fé em Jesus. One of the things we see in the New Testament is that Peter tells us to always be ready to give an answer to anyone who asks about the hope that is in us. Uma coisa que a gente vê no Novo Testamento é Pedro nos orientando a sempre ter uma resposta para aqueles que nos perguntam sobre a esperança que existe em nós. Okay? Do you have hope in Jesus? Você tem esperança em Jesus? Do you have hope that Jesus is going to take you out of this world to go be with Him? Você tem esperança de que Jesus vai vir e buscar você para tirar você desse mundo e levar você para estar com ele? That you're going to spend the rest of eternity in heaven with God? Que você vai passar a eternidade nos céus com Deus? Man, there's nothing to be ashamed about. Não tem nada para se envergonhar That's the disso. greatest hope in the entire universe. Essa é a maior esperança do universo. And that we need to be bold with that hope. E a gente precisa ser corajoso e ousado com essa Okay? And so if esperança. people ask us, we need to be ready to give them an answer about who we are and what we believe. Então, quando alguém vem e nos pergunta, a gente tem que estar pronto para responder sobre o que a gente crê e por que a Okay? gente crê Now, nisso. one of the coolest things about this passage is this guy totally believes. E uma coisa importante nessa passagem é que esse cara crê completamente. We don't know what happens to his parents afterwards. A gente não sabe o que aconteceu com os pais dele depois. Maybe they believe because of their son. Talvez eles creram por causa do testemunho do filho. But this guy who actually met Jesus, he's transformed. Mas esse cara que se encontrou com Jesus, ele foi transformado. Okay, so let's look at the last part and finish up. Então vamos para a última parte e encerrar. Okay, the Pharisees begin to question this man again. Que os fariseus começam a questionar de novo esse homem. Look at verse 24. Olha lá em João 9, versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Okay, so they called the man again. They said, give glory to God.
Eles chamam o cara de novo e falam assim, olha, diante de Deus, dê glória a Deus. Okay? This is an exhortation for him to tell the truth. Essa é uma exortação para que ele dissesse a verdade. Okay? I had to go to the consulate in São Paulo, the American consulate in São Paulo this week. Essa semana eu fui pro consulado americano em São Paulo. I had to renew my passport. Tive que renovar meu passaporte. And I had to renew my son's passport. E eu tive que renovar o passaporte do meu And filho. so with me it's really easy. With him it's a little more complicated because he's 5 years old. Então comigo é mais fácil, mas com ele é mais complicado porque ele tem 5 anos. And so there's a different process for him. E o processo com ele é diferente. And so we have to go up there, my wife and I, before the consulate. Temos que ir lá, eu e a minha esposa, lá no consulado. And we have to raise our right hand and swear that we will tell the truth in everything that we're writing and everything we're affirming. E a gente tem que ali erguer a mão direita e jurar que a gente está dizendo a verdade em tudo que a gente está afirmando ali no consulado. That's basically what the Pharisees are doing with this guy. É basicamente o que os fariseus estão fazendo com esse cara. Okay, we see the same phrase used in the book of Joshua, chapter 7. A gente vê a mesma frase sendo usada lá em Josué, capítulo 7. Yeah. Capítulo 7. Okay, there's a man who took some things he wasn't supposed to take. Tem a história lá de um cara que acabou pegando umas coisas que ele não deveria pegar. And long story short, they discover that he took these things. E para encurtar a história, descobriram que esse cara pegou essas And coisas. Joshua looks at him and he says, Achan, he said, my son, give glory to God. E aí ele olha pro cara e fala assim, Acã, meu filho, dê glória a Deus. And then he confesses, yes, I took these things I shouldn't have taken. E aí o Acã confessa, olha, eu peguei mesmo essas coisas, não devia ter pego. So these guys are basically making this man swear without officially swearing. Então basicamente eles estão fazendo esse cara jurar sem fazer ele jurar. And they say, okay, tell us the truth. We know that this man is a sinner. E eles estão ali falando assim, fala a verdade, a gente sabe que esse cara é pecador. How do they know this man is a sinner? Como que eles sabem que esse cara é All pecador? they know about him are the miracles that he's been doing. A única coisa que eles sabem sobre ele são os milagres que ele vem fazendo. And maybe they heard a little bit of his teaching. E talvez um pouco dos ensinamentos dele. What was he saying? Don't hate your brother in your heart? E o que ele estava ensinando? Não odeie o seu irmão no seu coração. Okay, he didn't teach anything super controversial. Ele não ensinou nada super controverso. Okay, now he does sometimes with his disciples, but less in public. Algumas vezes ele falou com os discípulos, mas não em público. Okay, and so they're absolutely convinced this guy cannot be from God. He is a sinner. Então eles estão totalmente convencidos de que esse cara é um pecador e que ele não vem da parte de Deus. Okay, what they're doing is they're discrediting him so they don't have to believe in his miracle. O que eles estão fazendo é descreditando ele para que não precisem acreditar no milagre. Okay, you're going to find people like this all throughout the world. Você vai ver pessoas fazendo isso pelo mundo inteiro. That deny the work of God just because they do not want to believe. Eles estão negando a obra de Deus simplesmente porque eles não querem reconhecer e acreditar. Okay, now, in a couple chapters we see another story with the same men. E In a couple chapters, Em alguns capítulos a gente vai ver uma história com esse mesmo homem. okay, the same men, these guys. Com esse mesmo grupo de homens. Okay, look in chapter 11, verse 47 and 48. Olha aqui no capítulo 11 de João, versículo 47 e 48. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. So these guys have a political interest in not following Jesus. Então esses caras admitem aqui que eles têm um interesse político em não seguir Jesus. So there's a motivation to not believe, and that's why they're trying to convince everybody this man is a sinner. He cannot be from God. Tem uma motivação deles aqui, tipo, do motivo pelo qual eles não querem reconhecer Jesus, e por isso eles dizem, não, esse homem é um pecador. This is the thing, guys. Power corrupts. Esse é o negócio, o poder corrompe. Okay? And we say absolute power corrupts absolutely. E a gente diz que o poder absoluto corrompe absolutamente. These guys had so much power in their society. Esses caras têm muito poder. Never is anyone who is in power going to willingly just surrender it to other people. E nunca alguém que tem muito poder vai simplesmente, por vontade própria, render esse poder para outras pessoas. Always, people with power are going to fight to maintain their power. Pessoas que estão no poder sempre vão lutar para manter o poder que têm. We see that here in Brazil. Você vê isso aqui no Brasil. We see all sorts of dirty tactics in politics to maintain power. Você vê várias táticas sujas na política para se manterem no poder. These guys were no different. Com esses caras não era diferente. And so instead of looking and acknowledging the miracles that Jesus did, então, ao invés de reconhecer os milagres que Jesus fez, they're just saying, no, he's a sinner, don't follow him.
Eles estão tipo, não, ele é um pecador, não acreditem nele. That's not the right heart, right? Mas esse não é o coração certo. Okay, we have to come to God with an open heart A gente tem que vir para Deus com o coração aberto. and say, okay, God, who are you? What do you have for me? Fala, Deus, o que o Senhor tem para mim? We can't decide what God is and then dictate what he ought to do based upon our ideas. A gente não pode decidir quem Deus é e definir as coisas que Ele quer para nós baseado nas nossas ideias. And that's what I see so many people doing. E é isso que eu vejo muitas pessoas They have fazendo. this idea, no, God is like this. Eles têm uma ideia, tipo, não, Deus é assim. But that doesn't actually agree with the scriptures. E isso não tem a ver com o que está escrito na Bíblia. And then when God doesn't act that way, then no, God needs to know, it has to be like this because this is who God is. E quando acontece alguma coisa, eles falam, não, Deus tem que agir dessa maneira porque Deus é assim. And then they start to deny certain attributes of God. E começam a negar alguns atributos de Deus. Okay, these guys are denying the Son. Esses caras estão negando o Filho. Okay, the Bible told us so clearly, if someone doesn't believe in the Son, they don't have the Father. E a Bíblia nos diz claramente, se alguém negar o Filho, eles não têm o Pai. This is very serious, right? Isso é muito sério. Okay, so we have to come with that open heart to God. Então a gente tem que chegar com o coração aberto diante de Deus. Okay, and that's what this man who was healed, he has. E é isso que esse cara que foi curado tem. Okay, look at his response to the Pharisees. Olha a resposta dele para os This is fariseus. the best verse in the whole passage. É o melhor versículo nessa passagem toda. 25? Yeah. João 9:25. E ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. So simple, right? Muito simples, né? He's like, I don't know if this guy's a sinner or not. Ele falou: Eu não sei se esse cara é pecador ou não. All I know is that I was blind and now I see. Tudo que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Man, how can you argue with that? Cara, como que você pode argumentar com isso? How can you argue against this man? He was blind. You can't say, no, he wasn't. Como que você vai discutir com esse cara? Ele era cego. Você não pode dizer, não era. Jesus healed this man Jesus curou esse homem. because that's who he is. Porque é isso que ele é. He heals. Ele cura. He's the God who comes down. He's the God of our bodies. Ele é o Deus que criou nossos corpos. Now, he doesn't always heal, but he can heal anything that we have. Ele não cura sempre, mas ele pode curar tudo. Okay? Why doesn't he always heal? I don't know. Por que ele não cura sempre? Não sei. Because he's God. He decides when he's going to heal and not. Ele é Deus, ele decide quando ele vai curar ou não. And he does things that we don't always understand. E ele faz coisas que a gente nem sempre entende. But he is powerful. Mas ele é poderoso. And we have to trust in his power and in his wisdom to do what he thinks is best. E a gente tem que confiar no poder e na sabedoria dele, de que ele sabe o que é melhor. There were probably many beggars who were on the streets in Jerusalem at this time. Provavelmente tinham muitos mendigos na rua em Jerusalém. Okay? And he only healed this man. E muitas pessoas doentes, mas ele só curou esse cara. Why didn't he heal all of them? Por que ele não curou todo mundo? I don't know. Não sei. But he opened the eyes of this blind man. Mas ele abriu os olhos desse cego. And all we have to do is look at that and say, hey, praise God. E a única coisa que a gente pode fazer é olhar para isso e dizer, cara, glória a Deus. Okay, now, for us, we can look at this and we can say, you know what? This is similar to us. E para nós a gente também pode dizer que isso é similar à nossa história. If you are a Christian tonight, Se você é cristão hoje, if you have believed in se Jesus, você creu em Jesus, you have had your eyes open spiritually speaking. espiritualmente falando, você teve os seus olhos abertos. The Bible says that we were dead in our sins prior to believing in Jesus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados antes de a gente conhecer It says Jesus. we were blind to the ways of the Lord. Diz que a gente estava cego para os caminhos do Senhor. And when the Lord comes in, he opens our eyes. He gives us new life in him. E quando o Senhor vem, Ele abre nossos olhos e nos dá nova vida nele. And so we have the power to testify just like this man. You know what? I don't know everything. All I know is that I was blind and now I see. E nós temos poder de testemunhar da nossa história como esse cara fez. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. And this is the power of the personal testimony. Esse é o poder do testemunho pessoal. Okay? One of the things when we talk to people about the Lord, Quando a gente fala com alguém sobre o Senhor, we talk to them about Jesus. a gente fala sobre Jesus. Hey, Jesus died for your sins. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus rose again from the dead. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus forgives you of everything you've ever done. Jesus perdoa você de tudo que você já fez. But when people are resistant to that, Mas quando as pessoas são resistentes a essa we ideia, always have the power of our personal a testimony. gente sempre tem o poder do nosso testemunho pessoal. And so we can talk about what God has done in our lives. E a gente pode falar sobre o que Deus fez nas nossas vidas. Because no one can deny that. Porque ninguém pode negar isso. And so I can tell them about what God did in my life. Eu posso falar o que Deus fez na minha vida. Man, I was like this, I was like this, I was like this, and God transformed me. Eu era assim, eu fazia isso e Deus me transformou. Okay? No one can deny that. Ninguém pode negar isso. Okay? So this is the power of our testimony. Esse é o poder do nosso testemunho. You know, one of the things that we do when we go on the streets and we talk to people about Jesus Uma das coisas que a gente faz quando vai para as ruas falar de Jesus, is there's times when we have to use our personal testimony. tem horas que a gente tem que falar do nosso testemunho pessoal. Hey, you know what? I was just like you.
E eu falava, ó, quer saber? Eu era tipo você. I was. Eu era. Okay? I was out looking for parties just like you guys. Eu tava aí procurando uma festa pra eu me divertir. I was out drinking and smoking just like you guys. Tava aí bebendo e fumando igual vocês. But I found something that's better. Mas eu encontrei uma coisa melhor. I found Jesus. Encontrei Jesus. Okay? They can't deny that. Eles não podem negar isso. Okay? And we use that power of that transformation to impact the hearts of people. E a gente usa o poder da transformação disso pra impactar o coração das Okay? pessoas. So think about what is your personal testimony. Então pensa sobre isso hoje. Qual é o seu testemunho, pessoal? Okay. So tonight we're going to have another time of worship. A gente vai ter mais um tempo de louvor hoje. Okay? But I want you guys to think about this passage. E eu quero que vocês pensem sobre essa passagem. Okay? Are you coming to God with an open heart always? Você tá vindo pra Deus com o coração aberto sempre? Or do you have certain restrictions? No, God has to be like this, this, and this. Ou você tem algumas restrições tipo, não, Deus tem que ser assim, assim, assim. Be careful that you're not creating rules to govern your relationship with God. Tome cuidado para que você não esteja criando regras para governar o seu relacionamento com Deus. Be careful that you always have an open heart to say, okay, God, what do you want? Esteja atento para que você sempre tenha um coração aberto diante de Deus para receber e dizer, Deus, o que o Senhor quer? And that our standard is always the Word of God and only the Word of God, not any traditions that we've made up as E o men. nosso parâmetro tem que ser sempre a palavra de Deus, o que Deus diz, e não as tradições humanas inventadas pela sociedade. Okay? God wants a relationship with you. Deus quer um relacionamento com você. He doesn't want religion. Ele não quer religião. Okay? Religion just creates rules and regulations, Religião só fica criando regras e regulações. and that's what separates men from God. E isso só separa os homens de Deus. Okay? God wants to bring us closer. E Deus quer nos aproximar dele. Okay? So tonight what we're going to do is we're going to have another time of worship to grow closer to Jesus. Então hoje a gente tem um outro tempo de louvor agora para nos aproximar de Jesus.